trazendo e atualizando você sobre tudo o que acontece na comunidade conscienciológica. E a gente começa lembrando que todos os domingos o CAEC promove debates conscienciológicos sobre os mais variados temas, como correlações entre o paradireito e direito, sobre pairamento na pesquisa, estilo pessoal evolutivo, entre outros. Participe! A cada domingo tem uma diferente temática que vai auxiliar o participante no exercício da argumentação racional, ampliando seu senso crítico, o que vai contribuir com as suas pesquisas. Informações no próprio CAEC ou pelo telefone 45 código de área 3525-2652. Comunicou News recebe mais uma vez o professor João Ricardo Schneider. Prazer tê-lo com a gente aqui, professor João. Igualmente. Vamos falar hoje, bom, já falamos sobre fé, religião, ciência convencional, misticismo, distúrbios mentais. Hoje, estudo, parapsiquismo e estudo. Né? Você vai discorrer isso. E eu pergunto, é um diferencial o estudo no trabalho de vocês? No âmbito do desenvolvimento parapsíquico, das principais linhas que desenvolvem o parapsiquismo, o nosso trabalho tem uma abordagem mais focada no estudo. Então, nós valorizamos muito a questão do estudo e isso, em comparação com outros grupos, já até históricos, que desenvolveram o parapsiquismo, isso sim é um diferencial do nosso trabalho. Porque, veja só, nós trabalhamos com o princípio da descrença, mas a gente precisa entender toda a questão. O que nós vamos discutir aqui gira em torno da questão de como você adquire o teu conhecimento. Existem algumas maneiras que a gente pode utilizar para adquirir conhecimento. A primeira delas, que é a mais primária, vamos dizer assim, é a fé. Você acredita em algo, ou uma religião, ou uma linha, uma crença qualquer. Você tem uma crença, ela não precisa ter fundamento racional, não precisa ter nenhuma base experimental, nada, simplesmente acredita. Ela é limitada, evidentemente, mas já é um proto-conhecimento, é um princípio de conhecimento. Num segundo momento, a gente pode também considerar a questão dos argumentos da autoridade. Tem gente que fala assim, isso é assim porque o William Bonner falou isso lá na TV. Ou, isso é assim porque Karl Marx disse. Então, existem algumas figuras, algumas personalidades que elas são reconhecidas como figuras de autoridade. E o que elas falam tem peso. Então, aqueles formadores de opinião pública, eles divulgam conhecimento e a sociedade reconhece neles alguém que sabe do que está falando. Então, essa é a segunda maneira de adquirir conhecimento. Uma terceira forma de se adquirir conhecimento é com base na experiência pessoal. Existe uma linha filosófica, inclusive, que é o empirismo, que ele sustenta que todo o conhecimento de uma pessoa, de um indivíduo, ele tem que prioritariamente, fundamentalmente, partir da experiência dele. Então, existe o empirismo enquanto linha filosófica, etc. Mas, se a gente for pegar assim, do ponto de vista prático, nós do dia a dia, a experiência pessoal, sim, de fato, é uma das maneiras mais importantes de se construir conhecimento. Por exemplo, se alguém me perguntar quantos dedos eu tenho na minha mão, eu não tenho muita dúvida aqui. Contar os dedos aqui, isso é com base na minha experiência pessoal. Então eu não preciso ler um livro, fazer um tratado filosófico para saber quantos dedos eu tenho na minha mão. Então a experiência pessoal é uma das formas mais corriqueiras, mais comuns de se adquirir conhecimento. Além da experiência pessoal, aí vem a questão do estudo. Ou a gente pode dizer assim, não só do estudo, mas da aplicação da razão. Existem linhas de conhecimento que elas são fundamentalmente baseadas na razão, na racionalidade, como por exemplo a matemática. A matemática ela é lógica pura. E tem muitos aspectos da matemática que, se você comprova a resolução de uma equação, você não precisa colocar na prática, criar uma experiência para ver se aquilo funciona. Porque a matemática por si só, ela tem uma coerência interna que você aceita aquilo como verdade, pelo simples fato de que você reconhece que a matemática funciona enquanto aplicação da razão. Mas adquirir conhecimento pela razão, você também pode fazer através do estudo. E é uma forma muito rica de se adquirir conhecimento, porque, veja só, se eu reconheço que a experiência pessoal é uma forma útil de se adquirir conhecimento, eu vou buscar ter mais experiências. Mas é impraticável eu conseguir ter experiência sobre tudo que existe no universo. Não tem como fazer isso. É impraticável para vocês. Então esse salto da experiência pessoal para um conhecimento amplo
Você dá como? Você dá indo estudar as experiências dos outros. E isso você faz através do estudo. Então, o estudo é uma forma que a gente tem de dar um salto qualitativo no nosso conhecimento, da experiência pessoal para uma visão mais ampla, mais atacadista, mais cosmovisionária, da cosmovisão, né? Então, essa é a importância do estudo. Agora, isso não quer dizer que o estudo ele seja mais importante que a experiência pessoal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o estudo e a experiência pessoal, eles têm que caminhar em conjunto, eles têm que caminhar juntos, para que no equilíbrio dos dois, na complementaridade da experiência pessoal e do estudo, o indivíduo, cada um de nós, cada pesquisador, comece a construir uma maneira de pensar, um conteúdo mental, um corpus de ideias mais robusto, mais reforçado. Na conscienciologia se chama teática. Sim, sim. Até uma definição para isso. Exatamente. Nós temos um termo, nós chamamos de teática. E o que é teática? É a teoria e a prática. É a associação das duas. A gente tem isso por reconhecer que a teoria sem a prática, ela é pobre, vamos dizer assim. Ela não é a mesma coisa. Agora, a prática sem a teoria, ela também é superficial. Você não consegue aprofundar. Então, as duas, elas têm que caminhar juntas. Tem gente que é resistente a estudar, que tem algum tipo de resistência a bloquear, não gosta de estudar. E a nossa frase feita que a gente usa no caso desse é assim: se você acha que estudar dá trabalho, tente evoluir na ignorância, que é impraticável. Então, o estudo, o nosso interesse por conhecer como é que o mundo funciona, como é que as pessoas funcionam, o que já aconteceu no mundo, o que pode acontecer daqui para frente, isso tudo, essa curiosidade que muitas pessoas têm, é o estudo que vai resolver isso. Então, a gente valoriza muito a questão do estudo na conscienciologia, valoriza que sem você estudar, sem você ir a fundo nos assuntos do teu interesse, sem você desenvolver uma visão crítica sobre a realidade, sem você buscar extrapolar os assuntos, discutir os temas, aprofundar, confrontar ideias diferentes, como você estava falando agora há pouco aqui, a questão da argumentação dos debates, isso é importante. Então a gente precisa ter tudo isso para quê? Para construir uma maneira de ver o mundo, um paradigma pessoal mais consistente. Que ele esteja consistente até para você colocar ele em oposição ao pensamento de outras pessoas e poder esclarecer elas, explicar e construir conhecimento dessa forma. Ou seja, a importância do estudo é fundamental. Fundamental, fundamental. Acho que é aquilo que ele estava, aquela frase feita que eu repito ela. Se alguém acha que estudar é difícil, ela que tente evoluir sem o estudo, progredir na vida dela sem o estudo, ela vai ter muito mais dificuldade. Então Isso se não estagnar. A falta de estudo é uma estagnação. É uma estagnação. É uma estagnação. Agora, a importância do futuro, um futuro próximo até eu diria, em termos de parapsiquismo. Que vocês trabalham junto com o estudo. É importante, por exemplo, o pessoal que nos assiste pela primeira vez está tendo contato com a conscienciologia e está vendo, poxa, isso já aconteceu comigo, isso aqui é fenômeno, isso aqui não é coisa sobrenatural, não é coisa de outro mundo, isso aqui é normal, o parapsiquismo explica isso, quer dizer, você acredita que no futuro próximo há um despertar da sociedade para se aprofundar num autoestudo mesmo? Esse despertar ele tem que ser individual, né? Individualmente as pessoas vão se interessando por essas coisas, né, entre aspas. Então, a gente vê ao longo dos últimos 200 anos em que a sociedade mundial começou a se integrar mais, a mídia começou a ter mais espaço, e depois a televisão, rádio, filme, cinema, a internet agora. Então, a sociedade toda começou a se integrar muito mais. E nisso, o que uma pessoa faz num lugar, o mundo inteiro está sabendo em pouco tempo. Então, nessa sociedade mais integrada dos últimos 200 anos, os fenômenos parapsíquicos de uma pessoa começaram a ser divulgados muito em outros lugares. E a gente vê que muita imaturidade foi feita em todos os lados. Primeiro, pessoas que não entendiam os fenômenos e tinham preconceito. Segundo, pessoas que não queriam reconhecer os fenômenos e ridicularizavam os sensitivos. Em segundo lugar, pessoas que tinham adoração pelos sensitivos, achavam que eles eram o máximo por conta de fazer fenômeno. A terceira imaturidade,
A mídia, que em geral tem uma visão superficial, rasteira do fenômeno, ou é picaretagem, ou é charlatanismo, ou é ilusão, ou é sempre rasteiro. Então assim, é difícil você ver uma abordagem que seja um pouco mais profunda, que analise com mais profundidade o assunto. E quarto aspecto imaturo é o próprio sensitivo, que é a hora que ele começa a fazer fenômeno e as pessoas começam a dar retorno positivo para eles, eles querem o quê? Eles querem fazer muito fenômeno, só que como a gente não consegue produzir fenômeno o tempo inteiro, começam a fraudar, enganar, passar para trás. Então a gente vê muito caso, assim também nos últimos 200 anos, de gente que queria espaço na mídia, queria ser famoso, e acaba passando os outros para trás, utilizando pretensos fenômenos parapsíquicos. Então, até que isso assente um pouco mais, que a pessoa tenha mais maturidade, vai levar um tempo. Mas por que o estudo é importante nesse sentido? Porque, primeiro, existem as questões, os argumentos básicos do estudo. Uma pessoa que estuda, ela tem mais conteúdo, ela tem um dicionário cerebral melhor, ela tem mais capacidade de entender os outros, de empatia, ela entende a maneira de pensar dos outros, ela faz correlação. Então, ela é mais articulada, ela tem mais capacidade de interação e de compreensão dos outros. Mas do ponto de vista parapsíquico, o que acontece? Um jornalista que vai falar sobre o parapsiquismo, ele poderia, antes de fazer aquela reportagem rasteira, que se vê que a pessoa leu 2 artigos da internet, ele está dando opinião já, ela poderia pegar alguns livros da literatura parapsíquica, ler, entender o que foi feito, ler que tem gente séria estudando isso aí há vários séculos, então isso iria ajudar bastante. O próprio sensitivo. O sensitivo, tem muito caso de sensitivo que começa a ter fenômeno parapsíquico e ele se acha um ser superior por conta disso, acha um enviado divino, assim, uma divindade na Terra. Se ele lesse um pouco da história do parapsiquismo, ele vai ver que ele é mais um de centenas, de milhares de casos, de milhões de casos, que aconteceram nos últimos milênios no mundo inteiro. Seguramente ele vai encontrar na história gente muito mais sensitiva que ele. Então, é questão de estudo, né? Aquela questão, por exemplo, que nossos colegas lá da política, o Lula fala assim, nunca antes na história desse país. Quem tem essa visão do nunca antes na história é a pessoa que tem pouca visão histórica, né? Tem pouca visão histórica, então, pena que o Lula não gosta de ler, né? Mas se ele gostasse de ler, era de dar alguns livros de história para ele, né? Dar alguns livros de história para ele estudar, porque toda pessoa que ela tem esse senso de messianismo, ela se acha, eu sou Messias, que eu vim aqui, é porque ela leu pouco história, porque antes dele existem vários certamente, outros. Né? Certamente. O estudo também ajuda, por exemplo, a pessoa que está iniciando o seu desenvolvimento parapsíquico, pelo mesmo argumento que eu estava dizendo no começo, que o estudo, com o estudo, você pega emprestada a experiência dos outros. Então você vai começar a estudar o parapsiquismo, você pode pegar, por exemplo, um livro que fala sobre os chakras. Aí você vai ler, entender como é que funcionam os chakras, cada um deles, como é que você desbloqueia, qual é a vantagem de desbloquear, qual o tipo de emoção que está relacionado com cada um deles, técnicas para fazer esse tipo de desbloqueio. Então existem várias informações nesse sentido, de onde que vem essas informações? Isso é uma construção baseada na experiência de diversos sensitivos ao longo dos séculos. Cada um deles vai aprendendo alguma coisa, vai ensinando, aí o próximo avança um pouco mais, aí vê que uma ideia está ultrapassada, e com isso existe um conhecimento sobre o assunto que é o somatório de experiência pessoal de muitos sensitivos. Então, a hora que você está começando a querer trabalhar as energias, começando a demonstrar interesse em desenvolver o teu parapsiquismo, você pega um livro desse e lê, vai te dar uma enriquecida muito grande. Isso não quer dizer que você vai aceitar como um argumento de autoridade, mas é um conteúdo, um arcabouço teórico que você vai ter, que você vai poder entender muito melhor aquilo que você está passando. Então você vai trabalhando suas energias, vai tendo sensações e vai lendo a experiência de outras pessoas e confrontando aquilo. Praticando a teática. Praticando a teática. Então, nossa questão do desenvolvimento parapsíquico, eu considero que o estudo é muito importante. Por exemplo, como é que você vai fazer uma telepatia com uma pessoa? Joga energia para ela, absorve aquela energia de volta e ela vem com informação junto. Em várias ideias. Agora, o processo telepático, essa absorção das energias e a captação de ideias, ela, na maioria dos casos, para as pessoas, ela se dá através de imagens mentais. Então você joga energia, absorve de novo aquela energia e começam a aflorar imagens mentais na tua cabeça. Se você tem pouco conteúdo, pouca bagagem de estudo,
você vai ter até pouca associação de ideia para fazer com esse conteúdo. Mas se você tem conteúdo, você vai pegar aquela imagem mental, já vai interpretar ela, entender, refletir, ponderar. Então, para o desenvolvimento parapsíquico, uma boa carga de estudo é muito importante, ajuda muito. Muito bem. Parapsiquismo e a sociedade atual é o tema do nosso próximo encontro. Sim, vamos continuar. E aí depois a história do parapsiquismo em vários capítulos. Exato, vamos entrar etapa por etapa. Por etapa no livro. Tá certo. Muito obrigado. Eu encerro este Comunicons News, lembrando que a OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia, realiza nos dias 24 e 25 de agosto em São Paulo o curso avançado de saúde consciencial. Esse curso vai possibilitar ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia em grupo, visando a promoção da autocura em diversos âmbitos de manifestação consciencial, favorecendo maior equilíbrio, qualidade de vida e saúde consciencial. O curso tem a duração de 1 ano e você pode obter informações no campus da OIC em São Paulo pelo telefone código de área 011 4063 3633 ou ainda pelo site www.oic.org.br. Obrigado, professor João Ricardo Schneider, até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. E a você que nos acessa, muito obrigado pelo carinho sempre com o Comunicons News. Até o nosso próximo Comunicons